A União Soviética, que surgiu em 1922 após a Revolução Bolchevique em 1917, se tornou um grande comunista em oposição ao capitalismo global. Essas tensões com o capitalismo acabaram surgindo a Guerra Fria, que foi uma grande guerra ideológica e geopolítica, que durou quase meio século, desde 1947 até 1991. E essa Guerra Fria acabou desenrolando algumas perspectivas mundiais, como, por exemplo, a corrida armamentista, na qual as duas superpotências focaram em produzir armas superpoderosas, como, por exemplo, armas nucleares. Outra perspectiva também foi o Muro de Berlim, na qual ele dividia de forma ideológica a parte esquerda, que seria a parte ocidental de Berlim, e a parte oriental de Berlim. A parte ocidental tinha como ideologia o capitalismo e a parte oriental tinha como ideologia o socialismo. E em 1953, o líder Stalin morreu. Assim, marcou o fim de uma era da União Soviética. Assim, o seu sucessor, Nikita Khrushchev, acabou denunciando todos os crimes do regime e buscou formas políticas e sociais. A crise econômica da União Soviética foi um dos principais fatores para a sua dissolução. Eu irei falar sobre o tópico dividindo ele em duas etapas. A primeira será as crises internas econômicas dentro da União Soviética e externamente, fatores externos que contribuíram para a sua crise. Falando dos fatores internos, a União Soviética não dava incentivo aos seus trabalhadores e às suas empresas de trabalharem mais e inovar, fazendo com que eles tivessem uma baixa produtividade e uma menor qualidade de seus produtos, perdendo assim para os produtos do Ocidente. Aliás, um dos outros fatores da insatisfação do trabalho da população foi que eles não possuíam liberdade econômica, por causa que na União Soviética o Estado controla tudo e até mesmo a economia. Então, por isso que não possuíam liberdade econômica, eles não podiam concluir os seus objetivos e seus lazeres que envolviam a economia ou o consumo. Os fatores externos incluem a corrida armamentista, a guerra do Afeganistão, a explosão de Chernobyl e a crise de 1980 do petróleo. Começando pela corrida armamentista, a Rússia gastou bilhões de dólares investindo em tecnologia para tentar vencer a corrida contra os Estados Unidos. Entretanto, isso se provou um grande fracasso, pois os Estados Unidos conseguiu alcançar o objetivo primeiro de lançar os primeiros humanos a chegar na Lua. Isso gerou uma grande crise econômica e uma grande insatisfação popular, pois a União Soviética não conseguiu cumprir algo que eles deveriam ter cumprido com sucesso. A Guerra do Afeganistão gerou diversas crises econômicas para a União Soviética, pois a União Soviética gastou muito dinheiro tentando invadir o Afeganistão e tentando ajudar o governo comunista do Afeganistão a se manter contra o grupo terrorista que era apoiado pelos Estados Unidos e estava tentando implantar o capitalismo no país. Voltando agora para a explosão de Chernobyl, que todo mundo já deve saber do que se trata, a explosão da usina nuclear de Chernobyl foi de grande prejuízo para a União Soviética, pois a usina nuclear de Chernobyl ela tinha muito impacto e muita importância e ela era muito relevante para a produção de energia e venda de energia nuclear para os outros países. E com a sua explosão, ela gerou diversos problemas como a poluição radioativa nos terrenos próximos e nas cidades próximas, os diversos mortos que até hoje são incertos, os números de mortos que ocorreram, e a tentativa de resolver esse problema que gerou diversos gastos da União Soviética para poder amenizar os danos. E a grande crise de 1980 do petróleo, pois, como todo mundo já deve saber, a Rússia ela é uma grande exportadora de petróleo e talvez a maior do mundo. E como o petróleo entrou em crise, a União Soviética também entraria continuamente em crise. Bem, agora irei falar um pouco sobre os fatores políticos que levaram à dissolução da União Soviética. Pois bem, antes de tudo devemos compreender como a União Soviética estava organizada. Ela era organizada em 15 nações, cada qual com seus representantes políticos. Mas também havia aquele representante, aquele governante universal, que falava justamente que dominava o soviete supremo. A Primavera de Praga foi um movimento contra
o autoritarismo e a burocratização da União Soviética. Então ela foi muito importante para romper esses paradigmas soviéticos. Após a marcha de Stalin, quem ascendeu ao poder soviético foi Leonid Brezhnev. E estudar esse cara é muito importante para a gente compreender como a União Soviética se dissolveu. Pois no seu governo foi marcado por uma grande estagnação financeira e econômica da região, assim como a diminuição dos índices de PIB e também de qualidade de vida dos soviéticos, além de ter uma crise generalizada no ramo da agricultura. Em 1985, Gorbachev vira líder do Soviete Supremo da União Soviética. Isso implica nos passos finais para o fim da União Soviética. Pois bem, esse carinha, o Gorbachev, ele instaurou e promulgou duas políticas que são fundamentais para a compreensão desse movimento, que é a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost implicava justamente na abertura política da União Soviética para que todo o autoritarismo da mesma seja acabado, seja exterminado, e a Perestroika fala justamente sobre a abertura econômica da União Soviética. Mas você deve estar aí se perguntando, como assim um país socialista querendo virar comunista se abrir economicamente? Quase uma solução liberal. Pois é, isso foi muito contraditório na época. Mas ele acreditava que essa era a única solução para que a manutenção da paz e da política da União Soviética fosse feita, seria a implantação dessa política. Mas nós sabemos que isso não aconteceu e as crises econômicas e políticas perpetuaram na União Soviética, apenas ebulindo e crescendo mais ainda em tal região. Vista a situação caótica em que se encontrava a União Soviética, os militares, em 1991, tentam instaurar um golpe de Estado para que chegassem ao poder, da União Soviética. Entretanto, não foi muito bem sucedido. Foi Boris Yeltsin que liderou o movimento de desassociação da União Soviética. Mas como ele aconteceu? Esse carinha, o Boris Yeltsin, ele tentou chamar os aliados que já estavam independentes, que era justamente a Ucrânia e os seus aliados. E ele liderou, juntamente com as classes sociais, o movimento de desassociação da Rússia da União Soviética, o que justamente deu fim a tal organização. Esse pacto, no qual conteve todas as informações, foi chamado de Pacto de Bela-Vejo, o que decretou em 25 de dezembro de 1991 a União Soviética como findada. Em 1991, a União Soviética caiu muito também por conta de fatores sociais, como o nacionalismo, em que 15 repúblicas soviéticas, cada qual com sua história e sua cultura, buscavam sua autonomia e autodeterminação, buscando também muita luta pelos seus direitos. Outro fator que culminou na queda da União foram as desigualdades presentes naquele período. A população sofria muito com pobrezas, grandes filas e falta de liberdade, enquanto a elite e a nobreza tinham seus privilégios todos assegurados. A guerra desastrosa no Afeganistão e o desastre nuclear de Chernobyl abalaram toda a confiança que a população tinha no governo e no sistema. Esses eventos evidenciaram todos os problemas do regime e apenas aceleraram seu declínio. Além desses motivos, vários outros acontecimentos contribuíram para esse declínio, como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, que resultou em movimentos pró-democráticos em todo o leste europeu e que foi resultando em um efeito dominó que se chegou à União Soviética e deu no que deu, A Rússia e a Ucrânia, elas têm um passado comum muito forte, tanto como Império Russo e a União Soviética. Com isso, muitos russos que eles são fundamentalistas, eles ainda acreditam que a Rússia e a Ucrânia ela tem uma pátria comum, com língua, cultura, lazer, entre outras coisas, distintas da Rússia. E isso é um sentimento de pátria própria muito forte, e isso irrita alguns russos fundamentalistas e antigos que acham que a União Soviética ela não deveria ter sido desfeita. A Ucrânia ela mostra uma forte vontade de querer entrar para a OTAN, só que a Rússia ela mostra fortemente a sua rejeição contra isso e coloca a sua força militar
para tentar evitar que a Ucrânia entre para a OTAN. Em 2021, a Rússia fez exigências à OTAN para que nenhum país oriental participasse da mesma entidade. Porém, as ações e as exigências da Rússia foram totalmente rejeitadas. Em fevereiro de 2022, a Rússia lançou invasões em grande escala na Ucrânia, gerando milhões de mortes e milhares de deslocamentos. As causas da guerra da Ucrânia foram significativas, dentre elas destacando milhares de mortes de civis e de militares. Perante os efeitos da globalização, os preços da energia dispararam e, além disso, os preços nos setores alimentícios elevaram significativamente. Além disso, a guerra também nos proporcionou impactos geopolíticos exorbitantes. Dentre eles, deve-se destacar que a Rússia ela foi completamente excluída do que se trata de negócios do Ocidente e também foi submetida a diversas sanções. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não vem de hoje, tampouco se inicia em 2022. É um conflito de raízes profundas, que perdura desde o início da dissolução da União Soviética, tendo impactos significativos em aspectos socioeconômicos e políticos.